Mais um encontro começando, a partir de agora você na nossa companhia. Eu sou Denise Bistlin e a partir de agora estamos chegando com mais uma edição do programa Mulheres. Essa programação semanal também aqui na TV Galega, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. Desde já, seja muito bem-vindo, fique conosco e acompanhe também os assuntos que serão colocados em evidência ao longo do nosso programa de hoje. Já anunciando a minha primeira convidada, comigo aqui a doutora Loriete da Cunha, que é médica pediatra, e vem trazer um assunto muito importante, quase já uma dependência no que diz respeito a essa vida moderna. Doutora Loriete, seja bem-vinda à TV Galega. Obrigada, Denise, obrigada pelo convite, pelo espaço para a Sociedade Catarinense de Pediatria falar de um tema tão importante como é a prevenção de intoxicações digitais na infância e na adolescência. Inclusive, doutora, sendo motivo de uma campanha, uma grande mobilização no nosso estado, vocês médicos pediatras e outros profissionais também ligados à área médica, área da saúde, preocupados com essa relação, justamente essa grande dependência já com as telas envolvendo crianças e adolescentes, né? Sim, Denise, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, desde 2016, ela já vem chamando a atenção dos pais, dos médicos, dos cuidadores, dos professores, para essa doença que se chama intoxicação digital, mas que nos últimos 2 anos, pelo confinamento gerado pela pandemia, houve um aumento significativo no número de casos, né? Então, por isso se viu a necessidade de uma campanha. Essa campanha ela visa educar tanto os adolescentes como as crianças, mas muito mais os pais e os cuidadores de crianças, né? Para chamar a atenção para uma doença tão grave como está acontecendo. E nesse caso, como é que a gente pode definir, doutora, essa intoxicação digital? O que significa isso nos nossos dias? Isso, uma boa pergunta. Então, assim, intoxicação digital, se a gente não levar em consideração a faixa etária, ela é uma dependência das mídias digitais, né? Tanto a internet como os jogos e videogames, como as próprias redes sociais, que levam o indivíduo a ter algum prejuízo nos seus relacionamentos, tanto escolares, familiares, pessoais, profissionais, né? Então a pessoa ela deixa de ter outros relacionamentos para querer ficar o tempo inteiro ou no celular, ou na televisão, ou no videogame, e aí leva a esse prejuízo. Doutora, falando sobre isso, imaginando assim no mundo adulto, é muito comum, é muito normal a gente viver isso realmente, nem percebemos muitas vezes, isso, né? Mas aí no universo infanto-juvenil, as nossas crianças e adolescentes, essa superexposição, essa grande preocupação de vocês médicos também, que aumentou ainda mais agora com a pandemia, né? E ao mesmo tempo mudar um comportamento que parece já faz parte da vida dessas crianças e adolescentes. Não é tarefa tão simples assim dizer para eles ou limitá-los a essa exposição, a esse contato direto com as telas, né? Sim, a gente vai precisar fazer como se fosse, Denise, uma reeducação mesmo, né? Tanto dos adultos quanto das crianças. E principalmente a faixa etária que a gente tem mais preocupação são com as duas extremidades. As crianças abaixo de 2 anos de idade e os adolescentes. Essas duas faixas etárias a gente sabe que tem maior risco de intoxicação digital. Então a gente tem, na campanha, tem visado muito essas duas faixas etárias, né? E principalmente os pais e crianças abaixo de 2 anos precisam saber que nessa idade as telas elas são completamente contraindicadas, porque elas causam uma dependência que altera todo o comportamento da criança. Tem atraso na fala, tem atraso na linguagem, tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então a criança ela não quer fazer nenhum tipo de vínculo, nem com o ambiente, nem com os brinquedos, nem com as pessoas, né? Então ela fica vivendo naquele mundo digital e ela não interage com mais nada, né? Então isso a gente sabe que leva a muitas consequências no desenvolvimento infantil, né? A gente tem que saber que uma criança, para ela entrar, entre aspas, no mundo do humano, ela precisa de um outro ser humano para fazer isso, né? Então a gente diz que isso faz parte da função materna, não exatamente a mãe, mas quem faz essa função, né? Tem que olhar a criança com desejo, tem que brincar, tem que conversar, tem toda uma estimulação que a máquina, o celular, a televisão, o videogame não tem essa capacidade de fazer. Doutora, eu vou falar um caso de família, a minha irmã, a Júlia Graciela,
Ela tem 2 filhos, mas o mais novinho, o Fernando, vai fazer 3 anos agora, e a gente percebe com ele, doutora, assim, um encantamento, um envolvimento muito grande entre tantos os desenhos, mas um em especial, o Pocoyo. Ele tem o diagnóstico de autismo, o Fernando, mas esse desenho em especial, doutora, está muito ligado no dia a dia dele. Isso já se percebeu já desde o início, assim. Aí, claro, vem essa preocupação, vamos desligar a televisão, vamos deixar ele viver mais com as pessoas à sua volta, mas aí ele quer, ele gosta também, a gente vê um prazer dele ao parar e ver aquele desenho, doutora. É um motivo de preocupação, claro, porque né, não tem nem 3 aninhos ainda, e ao mesmo tempo achando que o certo é errado, ou o errado seria o certo, né? Sim. Sim, isso é uma coisa bem comum, Denise. Nos pacientes que têm intoxicação digital, inclusive como tu falaste, né, do autismo, o quadro clínico ele é muito parecido, né? Então a criança realmente ela fica no mundinho das telas, né? E o que a gente sugere é que a gente tenha brinquedos. Para um objeto ser considerado brinquedo, ele tem que ser manipulável, a criança precisa circular com ele pelo ambiente, né? Para que a criança possa despertar as fantasias e o brincar, né? Então o que a gente recomenda? Que compre os bonequinhos então, e que aí para tentar entrar no mundo dele também, brincar junto, sabe? Para ele poder começar a se desligar um pouco mais das telas, né? Isso é muito importante. E o que dizer também nesse olhar, né, sobre a questão comportamento, desenvolvimento desse ser ainda tão pequeno que está sendo construído dia após dia, por exemplo, esses influenciadores digitais, que muitas vezes também a gente acompanha crianças, né, já ali entrando na pré-adolescência, sendo guiadas, sendo motivadas por muitos influenciadores digitais que oferecem um mundo distante da nossa realidade também. E também não querem abrir mão de jeito nenhum de uma outra opção ou simplesmente também desligar ou a televisão ou sair do celular, doutora. É mais uma prova real dessa intoxicação digital, né? Sim, exatamente. É um risco, né? Porque o que a gente tem que tentar fazer, e eu sei que não é fácil, porque eu também falo como mãe. Além de ser pediatra, eu tenho 2 filhos, uma já é adulta, mas eu tenho um filho de 15 anos e eu sei quanto é difícil a gente fazer essa mediação, né? Mediação tanto de tempo quanto de conteúdo, né? É difícil, mas a gente não pode desistir, a gente precisa tentar fazer isso, né? Então oferecer outras coisas, outras opções do mundo real mesmo, né? Contato com a natureza, leitura, jogos de tabuleiro que estão praticamente, tem crianças que nem sabem o que é isso, né? Porque não foram mais... existe em casa um jogo de tabuleiro, uma opção assim, e tá lá. Pegando pó, esquecida pela família como um todo. Tem muitas crianças que nem conhecem, Denise. Às vezes a gente comenta no consultório, né? Mas eles não sabem nem o que significa. E não tem muito interesse também. Então não é muito fácil a gente despertar esse interesse, mas é necessário, né? A gente vê que depois desses 2 anos tem muitas crianças com... E dependendo da faixa etária, o sintoma muda um pouco, né? Mas a gente tem visto muitos casos de intoxicação digital, né? Então uma necessidade, assim, a gente tentar fazer essa mediação com os filhos, com os sobrinhos, né, com os alunos, com os pacientes, porque cada vez mais a gente sabe que o mundo digital, né, a mídia digital, ela está no nosso dia a dia, mas ela precisa ser usada com equilíbrio, né? Tanto que o slogan da nossa campanha, da Sociedade Catarinense de Pediatria, é esse, né? Mundo real, mundo digital, o equilíbrio é o foco. Doutora, essa campanha começou por Blumenau, através de um grande encontro, inclusive envolvendo vários especialistas, e claro, ela vem ganhando corpo, vem se estendendo para os demais municípios aqui do nosso estado. Como é que vocês também estão envolvidos, pensando e ao mesmo tempo abertos para todos participarem, para todos poderem ter acesso a uma campanha como essa? Sim, a gente está divulgando em todos os municípios, né, no estado inteiro. A gente está buscando também parcerias com a Associação Catarinense de Medicina e com outras instituições que têm demonstrado muito interesse, porque também tem visto o problema, tem analisado, tem junto com a gente elaborado medidas para a gente tentar fazer isso chegar da melhor forma possível, né? Principalmente em postos de saúde, nas escolas, né? Então a gente tem um projeto que a gente diria até que é um projeto ousado, porque futuramente, não tão futuramente assim, num futuro mais próximo, tentar transformar isso num projeto de prevenção de intoxicação digital que fique
permanentemente, assim, sendo avaliado, sendo feito palestra, sendo entregue material impresso, né? Porque a gente sabe que não tem volta, a gente sabe da importância também que tem a internet, as mídias digitais na vida, no dia a dia das pessoas, tanto das crianças como dos adultos, né? Mas que a gente sempre esteja ligado que a gente tem que usar da melhor forma, né? Pra gente colher os benefícios disso, né? Mas nesse momento a gente tem percebido muitos malefícios. E sobre esses malefícios, doutora, clinicamente falando agora, até buscando de repente, né, esse contato que vocês já estão fazendo com outros especialistas, outros profissionais da área médica, clinicamente falando, quais são os prejuízos ou quais são já os sinais de alerta que a gente poderia ficar mais atentos envolvendo as nossas crianças, nossos adolescentes, já nessa superexposição, essa intoxicação digital? Então, assim, Denise, existem os sintomas clínicos que a gente percebe, né, físicos, e existem os sintomas psicológicos, psíquicos, assim, da estruturação psíquica da criança e do adolescente, né? Então, dos sintomas físicos, eles são mais comuns em crianças maiores, né? Que seriam distúrbios musculoesqueléticos, então alteração da postura, quando a criança fica muito tempo numa mesma posição, né? Ela acaba tendo problemas ortopédicos, problemas auditivos, que são as perdas auditivas induzidas por ruídos, que são aquelas crianças maiores que jogam online com fones de ouvido e com volume muito alto, acima de 80 decibéis, que a gente sabe que são lesivos para as células auditivas, né? Problemas oculares também, oftalmológicos, que a gente sabe que geralmente no celular, é uma tela muito pequena, então ela acaba prejudicando a visão e às vezes antecipando um problema visual que poderia acontecer na adolescência ou na vida adulta, a gente já tem visto em crianças menores, né? Déficit de atenção, hiperatividade, irritabilidade, né? Obesidade, algumas crianças ou adolescentes com distúrbios alimentares, bulimia, né? E vários outros sintomas assim físicos que a gente vê que tem feito parte do dia a dia das nossas consultas, né? E aí a gente parte para uma outra sintomatologia que seria do ponto de vista psíquico. E aí tem um pouco de variação em relação à idade, assim, né? Como eu falei, a grande preocupação nas crianças de 0 a 2 anos é que elas têm um atraso global no desenvolvimento, né? Tanto na fala, quanto na linguagem, quanto na parte psicomotora, né? E eu já falei isso, mas eu estou repetindo porque, dada a importância do que a gente tem visto, né? Os pais, eles percebem alterações, às vezes, no comportamento da criança, chegam a achar semelhante a um quadro de autismo, porque realmente se parece, né? Tem um trabalho que foi publicado ano passado no JAMA Pediatrics, que é um jornal de pediatria que é mundialmente conhecido, em que ele compara as crianças que usam telas abaixo dos 2 anos com as que não usam e que realmente elas têm uns sintomas que são muito semelhantes assim, ao autismo em criança, né? Então, nas crianças pequenas, os sintomas psíquicos são esses. Nas crianças mais velhas, nos adolescentes, irritabilidade, eles ficam um pouco na tela e quando tira, às vezes tem sintomas de agressividade, isolamento social, né? Com isso falta de socialização e muito assim, tendência para depressão e para transtornos de ansiedade, né? Isso são sintomas que a gente tem visto bastante em crianças maiores. E muitos dos sintomas sendo proporcionados e sendo motivados justamente por esse excesso de exposição às telas, diferentes formas de exposição às telas e ao mesmo tempo essa preocupação de vocês, da Sociedade Catarinense de Pediatria, que está lançando essa campanha que busca de fato, né, levar essa conscientização para a gente poder entender melhor o que é essa intoxicação digital tão presente nos dias de hoje. Muitos pais, doutora, têm preocupação, por exemplo, quando os filhos estão expostos aos jogos, aos games, aqueles jogos de violência, de guerra, de sangue, corpos sendo mutilados, estraçalhados. Para quem está ali jogando, diz que é normal, faz parte do jogo. Algumas pessoas que estão de fora vendo se assustam e acham que pode até influenciar no comportamento, nas tomadas de decisões dessa pessoa que está tão exposta. Isso também tem alguma ligação? É motivo de preocupação? Por exemplo, um jogo altamente violento pode transformar também o caráter de uma pessoa que está ali jogando?
É difícil dizer isso, sabe, Denise? É claro que tem crianças que têm uma idade muito baixa que não têm um entendimento para ser exposta a esse tipo de jogo, né? Mas em crianças maiores, em adolescentes ou em adultos jovens, os estudos mostram que não tem tanta diferença, assim, né? Que o conteúdo não vai influenciar diretamente em crianças que já tenham, em adolescentes, aliás, que já tenham entendimento para isso, né? Mas daí seria muito mais pela quantidade de tempo, né? Porque esses jogos, eles liberam adrenalina, né, dopamina, que é um neurotransmissor que fica alimentando o sistema de prazer da criança, do adolescente, então ele quer jogar cada vez mais pelos resultados que ele obtém no jogo mesmo, né? Mas assim, do ponto de vista de transformar ele numa pessoa mais violenta, alguns estudos do ponto de vista psicológico mostram que não. Doutora, essa campanha, ela poderia, quem sabe, até ser estendida, ou se ela já está também sendo estendida, para a parte adulta do ser chamado homem e mulher, do ser chamado pai e mãe, do irmão mais velho, porque assim, eu imagino que num ambiente em que essa superexposição acontece entre todos, dificilmente a gente vai conseguir tirar essa criança, esse adolescente dessa realidade. Quando o contrário também, dificilmente ele vai entrar com tudo nesse mundo digital, se ele não tem esses exemplos também ali no seu dia a dia. É uma campanha que busca também essa conscientização nos adultos? Sim, com certeza. O foco dessa campanha é a prevenção, mas a prevenção baseada na mediação dos pais e dos adultos que convivem com a criança, né? Então a gente diz que o exemplo é super importante, né? Porque não adianta eu querer fazer a mediação parental se eu mesma estou indo para a mesa, por exemplo, das refeições com o celular, né? Ou se eu estou indo dormir com o celular, com a televisão ligada, né? Ou para a mesa também almoçar e deixar a televisão ligada. Precisa partir da gente o exemplo, porque o exemplo é muito importante, né? Então, sim, com certeza, né? Inclusive, existem algumas instituições que querem que a gente foque também na prevenção da intoxicação digital do adulto, porque também tem sido visto em adultos, né? Isso justifica um dos crescimentos tão evidentes, doutor, essa obesidade não só no público infantil, mas também na sociedade como um todo, essa obesidade que vem chamando a atenção, inclusive de vocês médicos, essa relação de não sentir nem o próprio gosto, não perceber o que a gente está comendo porque a gente está ali diante de uma tela? Uhum. Sim, com certeza, né? Isso acaba, a gente sabe que quando a gente está muito ocioso em frente a uma tela, por exemplo, né, em frente a um celular, uma televisão, a gente deixa de fazer coisas que seriam importantes para a nossa saúde. Uma delas é a prática de atividade física, né? A outra é uma preocupação com a alimentação, a gente acaba comendo às vezes uma coisa que é um pouco mais rápida, um alimento que não é tão saudável e que sim tem consequências em relação ao peso, à saúde e a outros aspectos assim da nossa vida cotidiana. E para quem não consegue mais fazer esse momento de reunir a família em torno de uma mesa, que comece a tentar arrumar esse tempo que é tão necessário, que é tão importante, inclusive para a formação de qualquer ser humano, e ter esse privilégio de poder sentar em torno de uma mesa com a família, sem nada tirando o foco, e sim um prato, uma alimentação saudável, faz bem para todos, para os adultos e para as crianças, né? Com certeza, Denise. E uma outra coisa que também a gente chama atenção é que a impressão que dá é que tanto a gente como os nossos filhos, né, as crianças e adolescentes de uma forma geral, elas não têm mais tempo livre, né? Então, assim, qualquer 5 minutos que tenha livre, já tem que ter uma tela, tem que ter alguma coisa guiando, assim. E a gente sabe que é justamente nesse tempo livre, nesse tempo ocioso, é que a criança cria, que a criança brinca, que ela se desenvolve. Hoje em dia, muitas vezes até no caminho, no trajeto de casa para a escola ou vice-versa, a criança tem uma tela, né? Tem uma tela atrás do banco do carro, ou ela vai com o celular dos pais, né? Isso não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia para tentar melhorar o desenvolvimento da criança. Tem que aproveitar, olhar a paisagem, conversar com a criança, mostrar várias coisas a gente pode trabalhar nesse trajeto, né? Não precisa ter uma tela. E se ela ficar entediada, canta, brinca, faz alguma coisa diferente, assim, né? Eles precisam saber o que fazer com o tempo livre. E não necessariamente tem que ficar o tempo todo sendo ocupado por uma tela.
E assim, né, doutora, alguns pais podem nesse momento estar questionando, mas como é que eu vou também proporcionar, por exemplo, né, essa necessidade de tirar o meu filho tão seguro de dentro de casa, que está ali no quarto tão seguro, quietinho no cantinho dele e melhor assim do que está lá sendo exposto aos perigos da sociedade, aos perigos que podem trazer junto o envolvimento com drogas. Alguns pais pensam dessa forma também e muito pelo contrário, tem tempo, tem organização para a família estar presente com essa criança, com esse adolescente, tirando tudo que realmente rouba o nosso tempo e se envolvendo cada vez mais nesse relacionamento que precisa ser retomado. Essa relação pais e filhos precisam ser realmente retomadas, mas no tempo presente e não tirando o foco com tudo que pode muitas vezes fechar os nossos olhos com uma tela, né? Isso mesmo, Denise, porque às vezes pode ser que nem esteja tão seguro quanto a gente imagina estando no quarto com uma tela, né? E pode ter consequências em relação a isso também, né? Se tiver a intoxicação digital. Eu acho que a prevenção desses medos que a gente tem se dá por muita conversa, muito diálogo e uma convivência, né? Claro que a gente na campanha a gente fala também que a intenção da gente não é demonizar a tecnologia, de forma alguma a gente não nega isso, a gente sabe da importância que ela tem, né? Mas como foi importante na pandemia agora aproximando alunos e a educação quando a escola não pôde abrir as portas para esses alunos, né? Isso mesmo, pelo EAD, né? Mesmo os adolescentes acabaram fazendo encontros virtuais, né? Então até quando a gente for conversar com os filhos a gente tem que deixar isso claro, né? Que não é que a gente é contra a tecnologia, mas que a gente quer que eles usem de uma forma mais equilibrada, né? Para ter também outras coisas que não sejam só a tela. Para evitar justamente essa intoxicação digital que já é considerada uma doença e uma presença diária no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde considera como uma doença, né? Os transtornos ligados à tecnologia de comunicação e informação. Para jogos online, para jogos offline e até para aqueles desafios perigosos, né? Que às vezes são lançados na internet que vários adolescentes acabam fazendo, né? Falamos muito mesmo. Foi uma presença muito importante aqui conosco. Alguma coisa ficou faltando para a gente poder finalizar essa conversa? Eu já peço também para quem nos acompanha em casa, por exemplo, que gostaria de ter acesso à campanha, entender melhor esse movimento de vocês também, buscar aonde e como se envolver também com essa causa. Sim, a gente, acho que uma mensagem importante, Denise, seria que as pessoas que têm acesso a essas informações, né, pela entrevista ou pelo site da Sociedade Catarinense de Pediatria, que elas possam replicar, né, que a gente possa fazer as informações chegarem ao maior número de pessoas possíveis, né? Porque isso acho que é a função da campanha, né? Levar a informação aonde às vezes ela não chega de uma forma tão fácil assim, mas que se for passando de uma pessoa para outra, eu acho que a gente vai conseguir chegar bastante longe, assim, né? Então as informações em formas de vídeo, em formas de textos, em formas de material impresso, elas estão disponíveis no site da Sociedade Catarinense de Pediatria, né? Todas as pessoas podem acessar e elas também podem imprimir se elas sentirem necessidade. Né? Doutora, obrigada por estar conosco. Parabéns por essa bandeira que está sendo levantada por vocês, que realmente esse engajamento envolva a sociedade como um todo, porque esse problema não é apenas das crianças, dos adolescentes, é um mal de toda a sociedade que muitas vezes não sabe realmente tirar o lado bom apenas. E entra de cabeça nesse mundo virtual, nesse olhar que não está presente aqui a nossa paisagem e ao mesmo tempo muitas vezes trazendo consequências sérias para o comportamento da saúde nossa, né? Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço em nome da Sociedade Catarinense de Pediatria e a gente conta com todos para replicarem essas informações. Obrigada, Denise. Compromisso de todos nós. Gente, intervalo chegando e na sequência tem muito mais. Mais um compromisso também aqui presente. Uma pauta bem legal que passa pelo trânsito, uma conscientização, uma construção de uma cidade mais segura e um trânsito mais humano. É possível sim e tem movimento ganhando espaço, ganhando voz e vez na cidade de Blumenau. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes.